Glória a Jesus, aleluias. Quero saudar a amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém. Mais um ensino, mais uma cesta que Deus proporcionou para nós, uma cesta abençoada. Quero convidar os irmãos a pegar as vossas Bíblias e ir comigo no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versos 9. A oração modelo, conforme ensinado pelo nosso papai. Amém, amados? Mateus capítulo 6, versos 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor poderoso e eterno, aqui estamos diante da tua presença gloriosa para te glorificar, exaltar, engrandecer o teu santo nome. Mais um dia, ó Pai, que o Senhor tem proporcionado para nós. Queremos agradecer, ó Deus, por esse dia maravilhoso, por essa luz, ó Pai querido e Pai amado. Queremos agradecer, ó Deus, pelo ar que nós respiramos. Queremos agradecer porque é mais um dia que o Senhor tem nos dado uma oportunidade de um recomeço, ó Deus. Pai querido e Pai amado, nos ensina nós a fazermos a Tua vontade. Ajuda-nos a contar os nossos dias. Que os salmos, ó Pai, venham ficar gravados em nosso coração, ó Pai. Cada salmo. Que o salmo, nós sabemos que os homens de Israel, ó Pai, eles andavam pelas ruas de Jerusalém salmodiando ao Senhor. Nós sabemos, ó Pai querido e Pai amado, que os salmos, ele expressa, ele declara o amor, ó Deus, do Senhor pelo teu povo. Momentos, né, que o povo oscilava, os salmos sempre fez presente. Canções que os israelitas adoravam a Ti, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, então, que nós venhamos a ter sempre um salmo, ó Pai querido e Pai amado, nos nossos lábios. Pai querido e Pai amado, aquele que está chegando do serviço, tira todo o cansaço, ó Pai. Renova as forças para que ele possa acompanhar esse estudo do tabernáculo, ó Pai querido e Pai amado. Meu Deus, eu te peço também que o Senhor venha, ó Pai querido, nos dar entendimento. Abra nossa mente para que nós possamos compreender as Tuas palavras, palavras de vida eterna, palavras de salvação. Meu Deus, eu te peço, ó Pai querido, que neste momento eu venha diminuir, mas que o Teu Espírito venha crescer, ó Pai, e a igreja venha ser edificada. Que o corpo de Cristo seja edificado, Senhor, em o nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. E amém. Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então vamos lá. Nós vamos hoje falar dos compartimentos, né, do tabernáculo. Nós vamos entender como que funciona cada mobília, como que Deus havia revelado a Moisés, e nós vamos ver que até a organização, nos mínimos detalhes, Deus ele se revela ao seu povo. Glória a Jesus, aleluias. Amém, amados? Nós sabemos então que tem 3 compartimentos, nós conhecemos só 2, né, amados? Que é o santo lugar e o santo do santo, né? Não, mas tem um terceiro compartimento aí, que é o pátio externo, que nós já fomos um pouco breve, nós falamos, né, semana passada. Eu não cheguei a especificar para os irmãos que é o pátio externo, né? Mas é onde está o altar de holocausto e a pia de bronze. Amém? Glória a Jesus. Esse é o pátio externo. Nós vamos agora adentrar o santo lugar. Como eu havia falado semana passada, amados, o Senhor, né, quando ele revela a Moisés, né, a sua vontade,
nós vemos primeiramente que Deus ele começa a tratar, quando ele trata com o homem, ele trata de dentro para fora. Então eu comecei a falar de fora para dentro, né? Então nós começamos pela parte da entrada mesmo do tabernáculo, fomos indo, passamos pelo altar de holocausto, passamos pelo caminho, né? E chegamos ali na entrada onde tem aqueles 5 pilares que representam os 5 ministérios. Após ali já é o santo lugar, que é onde nós vamos falar. O santo lugar é um dos compartimentos, vamos dizer assim, é o primeiro compartimento, vamos dizer, né? Isso nós deixando o pátio externo um pouco de lado, né? Então tem o pátio externo, tem o santo lugar e depois o santo dos santos. Amém, amados? Para os irmãos entenderem um pouquinho, eu também tenho, né, separei para os irmãos aí uma figura, né, ilustrativa acerca da mobília, né, que há no santo lugar. Amém, amados? Então, na mobília que há no santo lugar ali, nós vamos ver 3 imagens. Nós vamos ver. Amém? Que é o altar de ouro de incenso, que é a mesa com os pães e o candelabro. Essas 3 figuras aí. Dá uma olhadinha aí, amado, só para você conseguir assimilar, e nós já vamos dar seguimento ao ensino. Aleluias! Amém, amados? Você entendeu então? Então nós vemos ali o candelabro, né? O altar de incenso e a mesa com os pães. Aleluias! A primeira coisa que nós vamos falar, amado, é o altar de incenso. O que representa o altar de incenso? O altar de incenso ele representa as orações, as intercessões. Amém? O pedido ao povo, né, é apresentado, né, os dons, né, que é o sacerdote que fica encarregado de apresentar os dons, né, ao Senhor, para que o Senhor possa operar. Então nós vemos ali o altar de incenso, que é onde são as orações dos santos. Então quando se fala de altar de incenso, nós estamos falando de intercessão, estamos falando de oração. Amém? Estamos falando de busca incessante. É tremendo a forma que Deus ele trabalha. Ele trabalha de diversas formas. Eu tenho uma referência também, amados, para os irmãos entender e também compreender. Veja que quando o sacerdote ele entrava ali, vamos dizer assim, o santo lugar, quando ele saía, amados, ele abençoava o povo. Tem uma bênção sacerdotal. Então, para nós entender como que é essa bênção, eu peço para os irmãos ir comigo no livro de Números. Números capítulo 6. Versículo de número 24. Glória a Jesus. Amados, para nós termos um entendimento melhor, eu vou pedir para os irmãos em Números mesmo, capítulo 6, do versículo 22 ao 26. Do 22 ao 26. Amém? Glória a Jesus, aleluias. A palavra do Senhor nos fala assim, amados. Disse o Senhor a Moisés: dize a Arão e a seus filhos. Dize a Arão e a seus filhos: assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. Versículo 24. Aqui já vem, começa já, do 24 ao 26, já vai começar a falar da bênção sacerdotal. Imagina o sacerdote ali, depois de estar ali no incensário, no santo lugar, né? Na parte do altar de ouro de incenso, ele depois chegar diante do povo
depois de ter clamado, depois de ter buscado a presença, depois de ter invocado a presença do Consolador, a presença do Deus Todo-Poderoso, a presença de Jeová Jireh, ele saía e ele abençoava o povo com as seguintes palavras. Números capítulo 6, versículo 24. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém, amados? Glória a Jesus. Eu vou repetir novamente e quando eu terminar de ler cada versículo, os irmãos vão falar assim, amém. O amém significa assim seja. Vamos lá então, vamos ensaiar, amados? Vamos lá? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Amém. Glória a Jesus. Amém, mano? Então aqui nós vemos, né, que no altar de ouro de incenso é onde é clamado ao Senhor. Aonde o povo, o sacerdote, ele se derrama, né? Ele apresenta as orações, os dons, né? Ele apresenta tudo ao Senhor. Por isso que nós falamos, né? Tem até um provérbio no meio do povo que vai falar assim, ó, lança no altar todas as suas preocupações. Amém? Nós, né? Depois nós vamos entender mais pra frente ali que o véu ele foi rasgado. Porque somente o sumo sacerdote tinha acesso ao Santo dos Santos, ainda nós não chegamos. Nós estamos falando primeiramente do primeiro compartimento ali, né? Eu falo primeiro compartimento contando o santo lugar e santo do santo, mas nós vemos que são 3 compartimentos. Amém, amados? Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Então nós já falamos aqui então do o altar de ouro de incenso. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Só o Senhor é Deus. No altar de ouro de incenso, amado, é o local onde Deus ele é exaltado. No altar de ouro de incenso, então Deus ele é exaltado. O sacerdote ele se derrama. Ele clama ao Senhor, ele ora, ele apresenta ali os dons. É onde acontece a intercessão. É no altar de incenso. E aquele incenso que ele queima, aquela basura, antes vai começa a sair fumaça. É como se fosse uma simbologia da oração do povo. Da oração do sacerdote, né? A oração que o sacerdote está apresentando do povo está subindo, ó, como cheiro suave. Por isso que fala assim, que Deus ele sentiu o cheiro suave. Então quando começa a queimar o incenso, Deus ele se agrada. Quando começa a queimar, calamaçura e anda lá baixar um incenso, Deus calamaçura e anda lá baixar, ele se alegra de tal forma, calamaçura e anda lá baixar, que não tem como explicar, amados. Mas isso no altar de incenso, isso acontece. Vamos lá comigo, amados. Números, capítulo 16, versículo 46. Números, capítulo 16, versículo 46. Glória a Jesus. Números, capítulo 16, versículo de número 46. Amém, amados? Paulo diz assim, ó. Disse Moisés a Arão, toma o teu incensário, e põe nele fogo do altar, e deita incenso sobre ele, e vai depressa à congregação, e faz expiação por eles. Grande indignação saiu diante do Senhor, e já começou a praga. Amém, amado? Nós vemos aqui que quando se levanta Coré, Datã e Abirão, ele se levanta contra o ministério de Moisés, contra a família de Moisés. Deus havia separado Moisés.
Deus havia ungido Arão. Deus havia Calamassur e Andalabachá escolhido Miriam. E Coré, Datã e Abirão eram homens que eram para participar do louvor. Eram homens que eram para participar ali no meio dos levitas ali, no cuidado, né, das coisas do Senhor. Mas eles acabaram tendo inveja de Moisés. E eles falaram assim, ó, esse negócio aí, ó, Deus não tá nesse negócio não. Esse negócio é panelinha, é coisa de irmão. E Deus se indignou, porque Deus que havia escolhido Moisés. Deus que havia escolhido Miriam e Arão. Deus, ele se indignou. E Deus fala assim, Moisés, se afasta um pouquinho e num só momento eu consumirei todo este povo. E Moisés, Calamassur e Andalabachá com um grande temor, porque Moisés sabia que Deus havia tirado eles do Egito, mas não para morrer. Deus havia tirado eles do Egito porque Deus tem uma promessa a cumprir. O que Moisés fez? Moisés já grita a Arão, corre, pega o teu incensário, põe incenso, Calamassur e Andalabachá, põe fogo nele, Calamassur, e começa a clamar. O incensário, o Calamassur e Andalabachá era onde, né, um vaso, vamos dizer assim, onde que era colocado o incenso dentro. Que Calamassur e Andalabachá você queimando, como se fosse um palito, amados. E você queimando na ponta ali em cima ali, começava a subir Calamassur e Andalabachá. Ele começava a queimar e a fumaça começava a subir. Então ele foi e ele começou a perceber Calamassur e Andalabachá que Deus estava indignado, Moisés. O que ele fez? Moisés, ele clamou, ele chama Arão, Arão começa a clamar, começa a interceder. E a palavra nos diz aqui no versículo 48. Pôs-se em pé entre os mortos e os vivos e a praga cessou. Então imagina Arão com o teu incensário, com o teu incenso ali, diante do Senhor, e ele clamando ali, mas só que a praga já tinha começado a tomar conta. E homens estavam mortos ali. Então Arão estava no meio dos mortos e do meio dos vivos. Até que a praga cessou. Amém? Então o incensário, o incenso é isso, amados. Né? Ele representa a oração do povo, o clamor do sacerdote em prol do povo. Nós vemos que o sacerdote ele se apresenta diferente do profeta. O profeta ele pega de cima e manda para baixo. O sacerdote ele pega de baixo e manda para cima. É ele que apresenta os dons, como eu já havia falado. Ele que apresenta as orações, ele que intercede pelo povo. Amém? Glória a Jesus. Então nós vemos já no santo lugar, né, o altar de ouro de incenso. Amém? Que significa a oração, a intercessão dos santos. Em Números 6, 24 ao 26, ali nós vemos ali que o sacerdote, ele, quando ele sai, ele abençoa o povo com essas palavras. Então nós vemos aqui o primeiro ponto, né? O altar de ouro de incenso. Amém, igreja? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Aleluias. Glória ao Senhor Jesus. Amém, amados? Então nós falamos agora do altar de incenso de ouro. Altar de ouro, né, de incenso. Agora nós vamos falar do segundo utensílio, né, que havia no santo lugar. Nós falamos já do altar de incenso. Agora nós vamos falar da mesa com os pães da proposição. Glória a Jesus. Aleluias. Eu peço para os amados ir comigo no livro de Êxodo, capítulo 25,
versículo de número 30. Vamos lá, amados. Êxodo, capítulo 25, versículo 30. Glória a Jesus, aleluias, bendito é o nome do Senhor. Amém, igreja? Está escrito assim, ó. Êxodo 25, versos 30. Sobre a mesa porás os pães da proposição perante mim perpetuamente. Aleluias. Amém? Então nós vemos que tem o altar de incenso, agora está falando da mesa com os pães da proposição. Esta mesa, amado, com os pães da proposição, né? Era uma mesa, né? Também forrada de ouro. E nesse recipiente eram colocados 12 pães. Segundo as 12 tribos de Israel. Eram colocados então 12 pães. E esses pães eles eram trocados pela manhã. Então de maneira que quando era colocado pela manhã, eles eram colocados bem quentinho. O pão sem fermento. O pão da proposição. Esse nome proposição ele vem exatamente porque eram trocados continuamente os pães. Por isso ficou esse nome da proposição. Então representando as 12 tribos de Israel. A mesa com os pães ela nos fala de muitas coisas, né, amado? Vamos lá. Continuando ainda aqui. Levítico 24, confirmando versículo de número 9. Levítico, capítulo 24, versículo de número 9. Lá nos fala assim, amados. Serão de Arão e de seus filhos, os quais o comerão em lugar santo, porque é coisa santíssima, para eles das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Amém? Então seria comido somente pelos sacerdotes. Se fosse de alguém de outra linhagem, não poderia comer. Mas o sacerdote ele tinha acesso. E só poderia ser comido esses pães no lugar santo. Que é esse compartimento que nós estamos falando. No santo lugar, ou lugar santo. Amém? Somente ali que poderia ser comido esse pão. E o que significa esse pão? Esse pão, ele logicamente significa Jesus. Mas o que ele nos traz? Ele nos traz satisfação. Vamos lá comigo no livro de João. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 6, versículo 35. Capítulo 6, versículo 35. Então Jesus lhes declarou: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Jesus ele declarou que ele é o pão da vida. Aquele que vem a mim jamais terá fome. Jesus está declarando em tua palavra. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Então nós vemos aqui confirmando a palavra que Jesus, ele é o pão. O pão que nos alimenta. No seu discurso, outrora, Jesus ele começou a falar que aquele que se alimentasse da carne dele, por ele viveria. Os discípulos que estavam ouvindo essas palavras se indignaram. Porque além de ter os 12 discípulos, haviam outros discípulos também que seguiam a Jesus. E eles começaram a ouvir aquele discurso e eles falaram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E eles saíram, eles deram as costas para o mestre. E Jesus, ele olha para os seus discípulos, 12, e fala: e vós? Vós não quereis ir? Daí se levanta Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras de vida eterna. Aleluias. Amém, amado? Então nós vemos que Pedro reconhecia Jesus como o pão vivo. O pão vivo que desceu do céu. E
No santo lugar, a mesa está retratando acerca de Cristo. O altar de incenso falando acerca da oração, da intercessão. Ou seja, falando do ministério de Cristo, da atuação de Cristo na terra, como sacerdote. A mesa com os pães eram 12 pães, representando as 12 tribos de Israel. Os pães eram trocados toda manhã. Pela manhã eram trocados os pães. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vamos lá, amado. Nós temos mais uma referência aqui. Êxodo capítulo 35, versículo 13. Nós temos mais uma ainda além dessa. Êxodo capítulo 35, versos 13. Êxodo capítulo 35, versículo de número 13. Aleluias. Êxodo capítulo 35, versos 13. Amém, amados? A igreja achou? Paulo Senhor nos diz assim: a mesa e os varais, todos os seus utensílios e os pães da proposição. Aqui é falando o que haveria de ter, né? Mais uma vez confirmando aqui. Seus utensílios e os pães da proposição. Os pães que serão toda manhã será trocado. Então tem que estar diante do santo lugar, eles quentinho. Aleluia. E o sacerdote ele poderia comer somente no lugar santo. Somente no santo lugar. Glória a Jesus. Vamos lá comigo, Êxodo capítulo 39. Êxodo capítulo 39, versículo de número 36. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor. Aleluias. Novamente, a mesa com todos os seus utensílios. Êxodo capítulo 39, versículo 36. A mesa com todos os seus utensílios e os pães da proposição. Aqui mais uma vez está falando dos pães da proposição. Os pães que eram trocados ali pela manhã. Eles tinham que estar quentinhos diante do Senhor. Então nós vemos que no santo lugar, né? O pão sem fermento, ele representa satisfação. Então, aquele que se alimenta, né, ou melhor, Jesus, ele nos satisfaz. Jesus, ele satisfaz o corpo, a alma e o espírito. Jesus, ele vem e nos alimenta. Ele nos dá força. Certa vez Jesus falou, quando estava sendo tentado diante do inimigo, que o inimigo falou que Jesus viesse a transformar as pedras em pães. E Jesus falou assim, ó, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus estava querendo dizer o quê? Que nem só do pão da terra vive o homem, não só de comida vive o homem, não só de alimento vive o homem. O homem necessita de coisas para preencher o teu espírito, a tua alma. O homem necessita dessas coisas. Era isso que Jesus estava querendo dizer. Então, pô, ele nos alimenta. Amém? Glória a Jesus. Bendito, exaltado, engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Amado, vamos lá comigo em 1 Samuel, capítulo 21, versículo 6. Nós vamos entender que Deus, ele quebra alguns paradigmas também. Deus, ele honra o seu mandamento, a tua palavra. Deus, né, ele não volta atrás na sua palavra, a não ser que o queira, a não ser que o Senhor mesmo queira. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Mas só que Deus, ele quebra algumas exceções. Deus, ele quebra algumas barreiras, vamos dizer assim. Deus, ele quebra alguns paradigmas. Deus, ele
Pensa num Senhor zeloso, num Senhor que cuida, num Senhor que zela pela tua palavra. É Jesus. Mas só que é interessante que em 1 Samuel capítulo 21, versículo de número 6. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, no dia em que eram trocados por pão quente. O pão da proposição, então, ele é trocado toda manhã ali, ele é trocado por pão quente. Amém, amados? E Deus, ou melhor, Davi, para vocês entenderem, Deus aqui abre uma exceção, mas nós vamos entender. Davi, quando ele está chegando cansado, né? Vamos lá para nós entender um pouquinho melhor, amados? Olha só, amados. 1 Samuel capítulo 21. Então veio Davi a Nob, ao sacerdote Aimeleque. Aimeleque, tremendo, saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Aimeleque, ele saiu tremendo de medo, sabe por quê? Porque o nome Davi era sinônimo de perseguição. Era sinônimo de confusão, porque onde Davi estava tinha confusão, mas não porque ele fazia. Porque os seus inimigos tinham inveja de si. Os inimigos então perseguiam a Davi. Por quê? Por causa do trono. Saul que começou perseguindo a Davi por causa do trono. Então, Aimeleque sabia que o nome Davi então era sinônimo de confusão, de conflito, de perseguição. Quando ele viu Davi vindo, ele temeu, é o que a palavra nos fala. Aimeleque tremendo, no versículo 1. Aimeleque tremendo saiu ao encontro de Davi e perguntou-lhe: por que vem só e ninguém contigo? Versículo 2. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque. Respondeu Davi ao sacerdote Aimeleque: o rei me encomendou um negócio e me disse: ninguém saiba deste negócio pelo qual te enviei, eu qual te ordenei. Quanto aos moços, apontei-lhes tal e tal lugar. Agora, pois, que tens na mão? Dá-me 5 pães, ou o que se achar. Respondeu o sacerdote. Olha como o sacerdote responde a Davi. Respondeu o sacerdote a Davi. Respondeu o sacerdote a Davi: não tenho pão comum à mão, há porém pão sagrado. Se ao menos os moços se abstiveram das mulheres. Respondeu Davi: sim, deveras. As mulheres foram nos vedadas há 3 dias, quando eu saí. Os corpos dos moços não estão imundos. Se dá em viagem comum, quanto mais serão santos hoje. Versículo 6. Então o sacerdote lhe deu pão sagrado, porque não havia ali outro senão os pães da proposição, que se tiraram de diante do Senhor, no dia em que eram trocados por pão quente. Lembra que eu falei? Quem que poderia somente comer o pão da proposição? Somente o sacerdote. Era a lei. Era a lei estipulada pelo próprio Deus. Outro não podia comer. E no versículo... Aleluias. Então o sacerdote, versículo 6, então o sacerdote lhe deu o pão sagrado. O sacerdote, ele abre uma exceção a Davi. Mas por que o sacerdote haveria de abrir uma exceção a Davi, sendo que Deus já havia ordenado que somente o sacerdote podia comer? E outro detalhe, no santo lugar. Davi estava chegando de uma batalha, chegando de uma viagem, estava cansado, não estava sozinho, estava com seus moços. E o sacerdote abriu uma exceção. Ele falou: mas esses moços estão santos? O Davi falou: tá santo sim. Eles não coabitaram com mulher nenhuma. Porque nós saímos, se dá comum, calamaçura, ainda baixa santo, quando saímos, o que dirá agora? E o sacerdote abriu uma exceção. E Davi participou do pão. Para Davi, ele comeu o pão da proposição. Davi não era ungido a sacerdote, mas comeu o pão da proposição. Deus, ele abre uma exceção. Mas por que Deus haveria de abrir uma exceção para Davi? Mateus capítulo 12, Jesus também vai falar sobre isso. Mateus capítulo 12, Jesus ele vai falar sobre Davi. Mateus capítulo 12, versículo 4. Como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer,
nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Glória a Jesus, aleluias. Eram dias de sábado. Mas por que Davi comeu o pão da proposição? Primeiro, Deus, ele abriu uma exceção. O sacerdote, ele sente o toque do Senhor. E naquele momento ali... Mas por que Davi comeu? Ainda não estou compreendendo, irmão. Primeiro, Davi, o homem segundo o coração de Deus. Davi, um homem que agradara ao Senhor. Davi, um homem que se tornou adorador por excelência. Foi por isso. Davi, como adorador por excelência, Deus não poderia deixar Davi passar fome. Então ele foi saciado. Mas ele não comeu qualquer pão. Davi, naquele momento, ele estava fazendo o que todos nós fazemos no dia de Santa Ceia. Nós estávamos nos alimentando de Cristo. E Davi, ele começou a se alimentar de Cristo. O sacerdote sabia que para ele continuar a viagem, ele haveria de comer o pão. Lembra que Jesus falou em tua palavra? Aquele que de mim se alimenta por mim viverá. Naquele mesmo momento, Davi já estava se alimentando de Cristo. Que fácil. Se você precisa de força, alimente-se de Cristo. Davi não era sacerdote. Mas Deus, ele abriu uma exceção porque Davi é um adorador por excelência. Davi não é um sacerdote ungido, mas Davi é um sacerdote do lar dele. Assim como eu e você somos sacerdotes do nosso lar. Amém? Então foi por isso que Davi conseguiu participar do pão da proposição. Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Aleluias. Então nós falamos já do altar de ouro, de incenso, amém? A mesa com os pães da proposição. E agora nós vamos falar do candelabro de ouro. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. O candelabro de ouro. O candelabro de ouro, o que significa? Significa que o candelabro de ouro aponta para Jesus. As mesmas lâmpadas acesas do candelabro significam os 7 Espíritos de Deus. Aleluias. Amados, no livro de Isaías, glória a Jesus. Aleluias. Amém, amados? Achei aqui, amados. Vamos lá. Isaías capítulo 11. Nós vemos que o candelabro, então, ele fala do 7 Espíritos de Deus, aquelas 7 lâmpadas acesas. E vamos lá, então vou mencionar para os irmãos, né? Livro do profeta messiânico Isaías, capítulo 11. A palavra nos fala assim: do tronco de Jessé brotará um rebento, e das suas raízes um renovo frutificará. Repousará sobre ele Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de inteligência, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito do conhecimento e de temor do Senhor. Vamos contar, amado, para ver se dá 7 mesmo? Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, o Espírito de inteligência, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. 7 Espíritos. Aleluias. Então o candelabro, ele vai nos falar de iluminação. Vai nos falar de revelação. Os 7 Espíritos de Deus. Amém? Glória a Jesus. Nós já lemos aqui o Espírito do Senhor, né? Nós vemos o Espírito do Senhor, Espírito de sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento e de temor. Amém? Então o candelabro, ele nos revela Jesus, que é a luz.
Vamos lá comigo, amados. No livro de João, capítulo 7, versículo de número 12. Jesus continuou a dizer à multidão: eu sou a luz do mundo. Ele continua dizendo: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? As 7 lâmpadas acesas, elas têm que estar acesas continuamente, porque está representando ali a vida. Ela não pode se apagar. O sacerdote, uma das funções do sacerdote era ficar atento para que a chama do candelabro não se apagasse. Esse é um dos motivos que continuamente o sacerdote poderia estar no santo lugar. Nós vamos entender que no santo do santo é diferente. O sacerdote só vai poder visitar uma vez ao ano. Mas nós estamos falando do santo lugar. Amém, amados? Então no santo lugar nós já vimos o altar de ouro de incenso, a mesa com os pães da proposição e o candelabro de ouro. O candelabro de ouro nos fala de iluminação, de revelação. Em Mateus capítulo 5, versículo de número 15, a palavra do Senhor nos diz assim. Mateus capítulo 5, versículo 15. Nem se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, ilumina a todos os que estão na casa. Jesus é esta lâmpada que é colocada ali no candelabro para iluminar você, para iluminar a minha vida, na vida dos nossos familiares. Jesus é essa lâmpada. Amém, amados? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória ao Senhor. Então nós vemos aqui o candelabro de ouro, ele está nos falando de iluminação, de revelação. Glória a Jesus. Vamos lá comigo no livro de Hebreus, amados, capítulo 9. Hebreus, capítulo de número 9. Capítulo 9, versículo 1 e 2. Fala assim: ora, a primeira aliança tinha ordenanças de culto sagrado e também um santuário terrestre. Versículo 2. Foi preparado um tabernáculo. Na primeira parte estavam o candelabro, a mesa e os pães da proposição. A esse chama santo lugar. Amém? Glória a Jesus. Então está lá o candelabro, a mesa com os pães da proposição, né? Glória a Jesus. Aqui não está especificando um altar de incenso, mas que estava também no santo lugar ali. Amém? Glória a Jesus. Então, amado, nós vemos aqui que há compartimentos e nós temos que entender. Agora, há duas abordagens, né, vou estar aqui lendo para os irmãos, acerca do formato, né, acerca do... para nós entender como que funciona. Por exemplo, na primeira abordagem, começa pela entrada do pátio, prosseguindo pelo altar de bronze, até chegar à Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Essa jornada aí é a jornada do homem até Deus, que é chamado de caminhar pela fé. Então vamos lá. Ó. Começa pela entrada do pátio. Amém? Tem o pátio, passamos o portão do tabernáculo, como nós vimos na semana passada. Vamos pelo caminho, né? Passamos o portão ali, passamos pela verdade, vamos pelo caminho ali. E quando nós chegamos depois, começa pela entrada do pátio, prosseguindo pelo altar de bronze, aquele altar que nós já falamos também a semana passada, até chegar à Arca da Aliança, no lugar santíssimo. Então ele vai passar pelo santo lugar, depois o santíssimo lugar ali, né? Essa é uma das primeiras abordagens. Nós não entramos no santo do santo, amém, amados? Ou no santíssimo lugar, mas só para os irmãos entender. Essa é a primeira abordagem, né? Que é a jornada do homem até a Deus, que é o certo. Passou pelo portão, foi ali. Jesus, ele é o portão, né? Então você passou por Jesus, você vai indo, passa pelo pátio, tem o altar, o altar de bronze, né? Vamos lá ver, amados. Isso mesmo, altar de bronze.
e nós chegamos ali, santo lugar, santo do santo, né? Essa jornada que o homem faz, essa caminhada que o homem faz, essa jornada, é chamada de jornada Kalamassuri Andalabashai, né? Do homem até Deus. É chamada de jornada do homem até Deus, então que é o caminhar da fé. Então é a fé. Só você que tem fé que você segue ali e vai até Jesus. Só quem tem fé. E tem uma outra abordagem. A segunda ordem da revelação, né, quer dizer, então, que é a revelação que Deus passou para Moisés. Que Deus ele começou pelo Santo do Santo. Quando Deus revela a Moisés ali que ele queria que fizesse o tabernáculo. Do mesmo jeito que Deus faz o tratar no coração do homem. É de dentro para fora. E vamos lá então. Daí então ele passa pelo, né, a ordem da revelação, começando pela Arca da Aliança, que está na onde? No Santo dos Santos. Seguindo em direção ao altar de bronze. Então tá vindo para cá, ó. Nós fizemos o processo indo para lá, né? A jornada que é chamada a caminhada da fé, né? Que é a jornada que o homem faz até a Deus, né? E agora estamos indo como se fosse, né, o inverso, vamos dizer assim. Seguindo em direção, então primeiro, a segunda abordagem segue a ordem da revelação, ou seja, a revelação que Deus passou para Moisés. Começando pela Arca da Aliança, seguindo em direção ao altar de bronze e do pátio. Essa jornada de Deus até o homem é chamada, isto é, o caminho Kalamassuri Andalabashai da graça, que é onde entra Cristo. Você viu que você conseguiu compreender, amado, que está diferente? A jornada que o homem faz, passando pelo pátio, passando pelo altar de bronze, até chegar no Santíssimo Lugar, é a caminhada pela fé. Agora, quando Deus, né, agora é diferente, agora Deus vem, Kalamassuri Andalabashai, olha. Segue a ordem da revelação, começando pela Arca da Aliança, no caso Deus vindo, seguindo em direção ao altar de bronze, é Deus vindo ainda. E do pátio, passou pelo pátio, está voltando, amém, amados? A jornada de Deus até o homem, esse é chamado da jornada de Deus até o homem, que é o caminho, isto é, o caminho da graça. E o que Jesus fez? Jesus desceu do seu trono e veio até o homem. Olha o que o profeta messiânico ele fala. Isaías capítulo 59. Acho que é isso, amados. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Deus é maravilhoso, amados. Glória, 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 glória. Eu falei 59, mas não é não, amados. Isaías 65. Olha, fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. Ao povo que não invocava o meu nome, eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Amém? Glória a Jesus. Então a graça ela nos alcançou. Nós não perguntávamos de Jesus. Nós não queríamos saber de Deus. Mas só que a graça ela foi mais forte. E a graça ela vem com um nome chamado Jesus. Jesus ele veio. Então o caminhar, Kalamassai, esse caminhar é o caminhar da graça. Que nos alcançou. Glória a Jesus por isso. Amém, amados? Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluias. Então nós vemos aqui os 3 compartimentos. Nós vamos poder entrar agora também no... Aleluias. Nós vamos poder entrar no Santo dos Santos. Agora. Peço para os amados irmãos ir comigo no livro de Hebreus. Capítulo 9 ainda. Nós vamos continuar a leitura. Versículo 3. Hebreus capítulo 9, versos de número 3. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus, aleluias. Santo, 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 santo é o nome do Senhor Jesus.
palavra do Senhor nos diz, depois, Hebreus capítulo 9, versos 3. Depois do segundo véu, estava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, que tinha o altar do incenso, que tinha o altar de ouro do incenso e a arca da aliança, toda coberta de ouro, na qual estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão que tinha brotado e as tábuas da aliança. Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus, amém, amados? Glória a Jesus. Então aqui está nos falando aqui do segundo compartimento. Quando nós falamos do primeiro, né, que significa o santo lugar, o segundo, o santo dos santos. E ele começa a descrever que lá estava a arca da aliança, toda coberta de ouro. Amém? Glória a Jesus, aleluias. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Vou pedir para os irmãos também abrir as nossas Bíblias. Deixa eu ver aqui a referência. Êxodo capítulo 25. Deixa eu ver se está certo essa referência, amados. Êxodo capítulo 25. Aleluias. Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Êxodo capítulo 25, versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca. Aleluias. Êxodo capítulo 25, versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Aleluias. Primeiro, para nós entender, amados, né, o que vem a ser esse lugar, a arca da aliança. Ele é um cofre sagrado, né, um cofre, imagina um cofre, né, de banco, né? Ele é um cofre então sagrado, né, que simbolizava a presença de Deus. Esta é a arca da aliança. Em cima havia um propiciatório, amém? E em cima desse propiciatório havia 2 querubins, 2 voltados um para frente do outro, e eles olhavam não para cima, não para o lado, mas olhava para baixo, para o que estava dentro do calamaçuri, dentro da arca. E aqui nós vemos aqui em Êxodo capítulo 25, versículo 21. Porás o propiciatório em cima da arca, e dentro dela porás o testemunho que eu te darei. Deus não tinha dado testemunho nenhum ainda. Ou seja, Deus não tinha feito nem... Deus não tinha ainda feito algo maravilhoso no meio do povo que ele pudesse falar assim, agora vocês vão guardar por testemunho perpétuo, por aliança perpétua. Deus não tinha dado nada ainda. Mas nós vamos entender que Deus ele acaba entregando na mão dos servos dele, na mão de Arão, na mão de Moisés. Nós vamos entender. Então vamos lá, amigos, comigo. Glória a Jesus, bendito é o nome do Senhor Jesus. Ó, números. Primeiro, vamos ver os 10 mandamentos, né? Então vamos lá, com Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo 20, aqui a palavra está nos falando dos 10 mandamentos. Deus queria colocar essas tábuas da lei, Deus queria que Moisés colocasse ali dentro da arca. Por isso que Deus falou assim, ó, colocarás os testemunhos que eu te darei. Lembra o que aconteceu? Moisés ele se indignou com o povo, que Moisés subiu no monte para buscar a presença de Deus. Quando ele desceu, ele ouviu o larido, e Josué falou assim, ó, não é larido do calamaçuri andando abaixo daqueles que estão guerreando. Moisés falou, não é daqueles que estão guerreando, não é aqueles que guerreiam, não. Mas isso aí, calamaçuri andando abaixo do povo. Quando Moisés ele olha, ele vê o povo diante do bezerro de ouro. O que Moisés fez? Moisés ele pega, né, quando Moisés ele olha, ele vê o povo diante do
bezerro de ouro adorando. Moisés ele pega as tábuas da lei e arremessa ao pé do monte que quebra. Foi necessário Deus dar outras tábuas, no qual o próprio Deus mesmo que gravou. Então Deus dá outras tábuas ali para Moisés. Glória a Jesus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Então quando Moisés ele pega essas tábuas, ele já pode guardar consigo. Esse é um primeiro testemunho que Deus dá para que Moisés coloque dentro da arca. Vamos lá. Em Êxodo, ou melhor, o primeiro testemunho foi Êxodo 16, amados. Esse aqui é o segundo, já. Êxodo 16. Êxodo 16, versículo de número... Glória a Jesus, aleluias. 34. Como o Senhor tinha ordenado a Moisés, assim Arão o pôs diante do testemunho para ser guardado. Então ele pega ali as tábuas, né, o maná, né, que Deus havia feito chover do céu. Ele pega o maná e ele guarda ali, né, dentro do tabernáculo, dentro da arca da aliança. Ali. Esse é o primeiro testemunho. O segundo nós já vimos, né? Falar a ordem certinha para os irmãos. O segundo foi o mandamento ali. E o terceiro, vamos lá comigo no livro de Números. Números capítulo 16. Glória a Jesus. Números capítulo de número 16. Números capítulo 16. Capítulo 17, versículo... Versículo 5. A vara do homem que eu tiver escolhido florescerá. Assim afastarei de mim as murmurações que os filhos de Israel fazem contra vós. Amém? Glória a Jesus. Versículo 8. No dia seguinte, quando Moisés entrou na tenda do testemunho, viu que a vara de Arão pela casa de Levi havia florescido, os botões haviam surgido, as flores haviam desabrochado e produzido amêndoas. Glória a Jesus. A vara de Arão, ela floresceu pela casa de Levi. Glória ao Senhor por isso. Amém, amado? Então isso aí nós vemos que é o terceiro testemunho que Deus, Calamassuri anda Labachai, né? Que Deus ele revela, que Deus ele mostra ao povo, né? Que Deus mostra Calamassuri anda Labachá a Moisés. Amado, então nós vimos aqui tudo quanto Deus faz, que é maravilhoso, que é perfeito, que é lindo. Amém? Glória a Jesus. Aqui então nós podemos ver que o tabernáculo foi tudo conforme a vontade de Deus. Foi o plano do Senhor. Peço para os irmãos agora, vamos estar, né, encerrando. Aleluias. Glória a Jesus. Por enquanto, né, amado? Na semana que vem nós vamos falar um pouquinho mais. Amém? Glória a Jesus. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Senhor, Pai querido e Pai amado, graças nós te damos, ó Deus, por mais um dia. Graças nós te damos, ó Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. Somos gratos a Ti, Senhor. Meu Deus, leva teu servo, a tua serva, ó Pai, de volta a Calamassuri, anda Labachai, né, aqueles que estão chegando do serviço. Leva na paz, leva na tua segurança, Senhor. Que o Senhor possa, Calamassuri, anda Labachai, ó Deus, satisfazer o desejo do coração dele e dela, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo, ó Pai querido e Pai amado. Meu Senhor, meu Rei, obrigado, ó Pai, por este ensino. Eu te agradeço, Pai querido e Pai amado. Renova nossas forças, abençoa, ó querido, nossa sexta-feira, Senhor, e abençoa o nosso final de semana, em nome de Jesus. Amém? Estende as mãos e fala que a graça do Pai, Lashira, a graça do Filho, Derashi, Labasua, e a graça do Espírito Santo esteja em nossas vidas, Lamassuri canta Labachai, hoje e agora, e para todos sempre, e todos digam amém. Glória a Jesus, aleluias. Amém, amado? Por hoje nós encerramos, né? Na sexta-feira que vem, né? Tem mais aí um pouquinho aí
Santo dos Santos. Amém? Para nós já estar encerrando esse estudo. Fica na paz do Senhor Jesus.